uma alegria, né, ter recebido este convite de estar com vocês para uma atividade que eu acho extremamente importante. Conversava aqui com a nossa companheira que às vezes, quando a gente tem um tema previamente definido, vocês que estão ouvindo ficam tímidos em perguntar, né? Não sei se devo perguntar, pode ser que essa pergunta as pessoas achem que é boba. Não existe pergunta boba. Toda pergunta é uma inquietação que nós temos. Portanto, se é uma inquietação que eu tenho, é importante que eu coloque. Mas essa atividade de vocês poderem participar, de vocês poderem perguntar, muito importante. Por que apresentar? Porque vocês não sabem, né? A minha história. Eu, na verdade, tenho um nome que é pura poesia. É ou não é, Maria? Olha o nome da pessoa, da criança. Ednilze Maria Pinheiro Fidelis. Não é melhor Nil? Porque minha mãe, quando engravidou, ela estava passando comigo. Ela resolveu botar um nome que é poesia. Mãe, eu não posso carregar uma poesia dessa às 24 horas do dia, porque ninguém acerta meu nome. Ednilza, Edileuza, mas Ednilze não sou. Então sou Nil. Sou militante espírita há 27 anos, trabalhadora, por descobrir que a doutrina espírita era um referencial na minha vida. Desde muito cedo procurei ler e estudar a doutrina e há 27 anos eu trabalho como divulgadora da doutrina espírita. Hoje, a fazer as contas rapidinho, 2007, há 7 anos, trabalhadora do Centro Espírita Harmonia, que é um centro que fica em Piatã e que está vinculado à Fundação La Harmonia. Eu sou trabalhadora de lá, estive também, e será um prazer recebê-los uma hora dessa para estar conosco. No que trabalho? Dentro da doutrina espírita, eu trabalho como médium esclarecedor em reunião de desobsessão e sou facilitadora de cursos e palestrante. Portanto, se precisarem de perguntas de professora, aqui está a professora. Mas se precisarem conhecer a doutrina, aqui também está a espírita. Portanto, sabendo que vocês, normalmente às quartas-feiras, têm temas do Evangelho, e é um livro que eu comecei como palestrante falando do Evangelho, e hoje é uma das atividades que eu realizo no Harmonia, como facilitadora do Evangelho no sábado pela manhã. Gostaria de dizer-lhes que fiquem à vontade para perguntar sobre o Evangelho, para perguntar sobre qualquer tema que seja do interesse e que seja uma inquietação que vocês tenham. Então, a partir de agora, está franqueada a palavra para vocês. Vocês perguntam e eu respondo. Se eu não souber responder, Mário responde. Se Mário não souber, respondem os demais. Vamos lá? Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Fiquem à vontade. Um de cada vez, né? Para a gente poder arrumar as ideias. E aí? Qual a primeira pergunta que vocês gostariam de fazer? Silêncio. Estão tímidos? Os tímidos é por minha causa? Não fiquem. A primeira pergunta é sempre de personagem. Então, por gentileza. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de cura mediúnica, Cirurgias espirituais. Repita a pergunta. Como é seu nome, meu bem? Marcelo. Marcelo gostaria que eu falasse um pouco sobre curas espirituais por através de cirurgias espirituais. Bom, as cirurgias espirituais, elas estão impressas no trabalho de cura. O que é um trabalho de cura? O indivíduo reencarna, né, com uma possibilidade mediúnica
e esse é um tipo de cura, ou trabalhando com um espírito que foi médico em cirurgias e em receituário. Porque cura espiritual, Marcelo, né? Cura espiritual não é tão somente a cirurgia espiritual. Cura espiritual é todo o tratamento, oração de fluidos, com ação do espírito do médium, acompanhado com o espírito desencarnado, seu mentor de trabalho, executando a cura no perispírito do indivíduo que está enfermo. Então, o sujeito está doente, não é? Está com uma enfermidade. Onde está a enfermidade? Responda para mim, Marcelo. Você fica olhando para mim, Marcelo? Responda, Marcelo. Não, a enfermidade, assim, na matéria. Agora, mas qual o corpo que alimentou a enfermidade? O perispírito, né? Então, a enfermidade se processa porque o perispírito tem uma deformidade causada muitas vezes por ações do nosso passado. Então, o que é que vai acontecer? O indivíduo que é médium de cura, não já ouviram falar? Médium de cura. Quem são os médiums de cura? São aqueles indivíduos que possuem um fluido que nós chamamos de fluido vital em uma quantidade superior à maioria de nós e que por através do toque das mãos, sem precisar naturalmente tocar o doente, ele vai efetuar uma modificação no perispírito que automaticamente se processando melhoria no corpo físico. Esta é a forma mais comum da cura espiritual. Mas a cirurgia que Marcela pergunta, onde está a ação? Um médium de cura é um indivíduo que tem uma quantidade de fluido vital abundante, né? Mas basta ele apenas ter fluido vital? Não, porque fluido vital, o gato que aqui está passeando também tem, não tem? Se é um ser vivo, tem fluido vital, mas ele teria condição de ser médium? Por que não? Para que ele fosse, precisava o quê? De uma vontade e de uma intenção. Para que se ocorra a cura, tem que ter pensamento, mais vontade para que haja cura. Portanto, o animal e a planta têm fluido vital, mas nem por este fato pode ser médium. Mas nós, seres humanos, nós podemos. Se nós reencarnarmos com uma quantidade de fluido vital que já caracteriza que eu certamente devo trabalhar nesta seara, então eu já volto à encarnação com uma quantidade de fluido vital superior à maioria das outras pessoas. Mas basta apenas ter essa quantidade? Não. Precisa do quê? Da intenção. Então eu tenho um médium de cura. Associado ao médium de cura existe o médico curador, que vai estar auxiliando no trabalho e sendo auxiliado pelo médium, e há o paciente, que é aquele que está enfermado. Ora, por que nem todo mundo se cura? Uns se curam e outros não. Na cirurgia espiritual, algumas cirurgias são muito bem sucedidas ao ponto da própria medicina terrena reconhecer a cura e outras não, porque a resposta está exatamente no perispírito. Cada um de nós ao reencarnar tem possibilidades, né, e um planejamento específico. Muitas vezes a enfermidade é um aprendizado. Então, na cura espiritual, vai haver a ação de um médico espiritual com um médico de cura atuando no perispírito do indivíduo enfermado. Em si, trabalhando a zona do perispírito, onde está a deformidade, automaticamente essa parte, essa zona, estando recomposta,
órgão que está sendo lesado automaticamente estará saudável novamente. Isto é a cirurgia espiritual. Quanto aquela que corta, né? E que na verdade hoje nós sabemos que não há um corte, né? Há apenas uma marca, e o Dr. Nixon faz com o vocal da caneta aqui, né? Apenas uma marca no corpo, mas na verdade o que ele está entendendo atingir é o perispírito. Responde. Alguma dúvida ainda? Mas então, já que eu ainda estou falando disso, nós somos apenas corpo? Nós somos o quê? Espíritos, não é isso? Somos espíritos. Aqui nós somos espíritos encarnados, nós que aqui estamos nos vendo, mas somos também espíritos desencarnados, que eu estou vendo uma boa quantidade deles presentes. Portanto, se somos espíritos e estamos um momento na matéria, na dimensão física, no outro na dimensão espiritual, nós temos possibilidade de estar aqui e lá. Para que eu esteja aqui, eu preciso reencarnar. E quando eu reencarno, sendo espírito que não tem forma, eu vou me apropriar de um corpo semimaterial, não é? Que é o perispírito. Mas aqui neste corpício que eu vos falo, não tem apenas um espírito, um perispírito e um corpo físico. Tem também, Marcele, um corpo chamado de corpo duplo, ou corpo etéreo, ou corpo vital, que é o corpo responsável pelo surgimento das enfermidades no corpo físico. Porque é um corpo que é alimentado pelo perispírito e que automaticamente estará alimentando o corpo físico. Quando ele não está contínuo, quando ele não está em perfeito estado, automaticamente surgirá uma enfermidade no corpo físico. E nem sempre, e nem todas as enfermidades são passíveis de cura. Não por causa da enfermidade, mas pelo aprendizado que aquele espírito encarnado precisa ter nesta vida. Por isso, algumas pessoas se curam de câncer, outras não. Por isso, algumas pessoas conseguem fazer uma cirurgia cardíaca e ter sucesso, outras não. Por isso, algumas pessoas fazem cirurgia de coluna, têm sucesso, outras não. Cirurgia ginecológica, qualquer tipo de cirurgia, cada caso é um caso específico, porque nós somos indivíduos diferentes, cada um com uma experiência diferente. Ok? Pronto, João. Como é seu nome? Josi. Diga aqui. Boa pergunta. Como é e qual seria a visão da doutrina espírita com relação à vida em outros planetas? Curta e grossa. Deus criaria o universo com tudo que lá existe para botar vida em um orbe pequenininho como a Terra? O que você acha, Josué? Não nos parece um pouco vaidoso da nossa parte achar que só existe no universo que nos serve? E observem que quando nós colocamos os olhos para o céu, para o firmamento, o que nós vimos é apenas uma partícula da enormidade que o universo é. Nós estamos inseridos dentro de um sistema solar que tem quantos planetas? Hoje 8, né? Porque Plutão foi rebaixado à condição de não ser planeta. Pois bem, num sistema onde existem 9 planetas e a Terra é um dos menores, será que só existe vida na Terra? A doutrina espírita estuda, né,
E dentro dos princípios da doutrina espírita está a pluralidade de existências em mundos habitados. A doutrina crê e nós espíritas acreditamos que existe vida em todos os planetas, mas não esta vida que eu tenho no planeta Terra, porque cada planeta tem ambiente atmosférico, tem condição climática, tem vegetais, tem animais diferenciados compatíveis ao homem. A Terra tem esta forma de vida. Os outros planetas possuem vidas compatíveis às condições que aquele planeta tem. O que foi que a Terra precisou ter para que tivesse vida? Lembra aí da aula de geografia? Além do Sol, porque no início, a Terra era uma bola incandescente sem nenhuma condição de vida. Aos poucos em que ela foi se resfriando e a atmosfera foi adquirindo condição de vida, a vida surge, e surge no mar, Primeiro ser vivo no planeta, na verdade nem é um ser, é um composto proteico chamado coacervados, é o nosso ancestral. A partir dele, todas as formas de vida surgem em nosso planeta. E se vocês lembrarem de como já foram os homens do passado, nós estamos percebendo que hoje nós somos a ponta evolutiva do homem no planeta Terra. Então nós acreditamos em vida em outros planetas, em outra roupagem orgânica, porque cada planeta terá habitantes compatível à condição de vida que o ambiente propõe e espíritos que estejam associados a este orbe que venham reencarnar. Então nós não somos os melhores não, viu? Ao contrário. Ao contrário, nós somos ainda um planeta muito limitado e nós espíritos reencarnados aqui ainda temos uma longa trajetória até alcançarmos ordens mais evoluídas. Mas existe sim. Essas observações que estão se fazendo hoje, e dizem, que os Estados Unidos têm a comprovação sim, e que para aquelas sondas que foram colocar aqueles satélites dando boas-vindas para o planeta, já houve sim respostas, só que não na nossa língua, e isso foi considerado como ruídos, como até defeitos da sonda e dos satélites, mas nós acreditamos em vida, onde há fluido universal, a vida. Eu vi um dedo. Diga-me. Porque com a doutrina B, os métodos contraceptivos. Esse é um tema interessante, Porque antigamente, eu digo antigamente porque eu já tenho 27 anos de militância. Quando eu comecei na doutrina espírita, eu já era, aos 24 anos, esterilizada. E me recordo que quando eu comecei, as minhas companheiras mais antigas, que tinham um pouco mais de 30 anos, elas me chamavam muita atenção com relação a isso. Como pode, aos 24 anos, ter se esterilizado? Eu disse, a resposta foi conscientemente. Porque aquela ideia de que Deus disse, crescei-vos e multiplicai-vos, e disse isso para todos os seres vivos, não comporta um indivíduo que seja racional. A minha condição socioeconômica, emotiva, afetiva, me diz que eu tenho condições de educar 2 filhos. Portanto, se eu tive 2 filhos e na época o método contraceptivo que eu achei que seria definitivo foi a maquiadora de trompas, eu assumo toda e qualquer responsabilidade com relação a este fato. Porque qual é o seu nome? Janete. Janeide.
usar métodos contraceptivos, porque nós temos que ter a quantidade de filhos que Deus mandar. No passado, isso era alguma coisa que era comum. Mas hoje nós entendemos que educar da qualidade de vida não é só da comida, não é só da escola, não é só ter um convênio, não, é da amor, é da atenção, é estar próximo. Será que eu tenho condição emocional de ter 10, 15, 20 filhos sem abrir mão de dar atenção a um deles? Porque é tanto menino, né? Tem uma hora lá que um fica sem atenção do pai. Então, o livro dos Espíritos, que é o livro base da doutrina, diz o seguinte, que na lei de reprodução nós temos que pensar em como podemos educar os nossos filhos. Agora, existem métodos contraceptivos que são abortivos. E aborto, na visão de ciência, de religião e da doutrina espírita, é um crime, exceto em alguns casos específicos. Quando você pode abortar? Quando um feto, por exemplo, não tem cérebro, que é o que nós chamamos de aborto eugênico. Então a criança é retirada do útero materno porque ele não viveria. Quando ele tem anomalias tão manhas que ele não sobreviveria. Quando uma mulher violentada e agredida e a partir daí nasce um bebê. Então, da forma como a justiça humana encara essas possibilidades, nós entendemos dessa mesma forma. O aborto, ele só poderá ser percebido por nós se ele parte de uma agressão, de uma anomalia do feto, ou de que a mãe corra risco de morte. Mas, métodos contraceptivos, nós naturalmente entendemos que seja uma forma de planejamento familiar. Porque senão, né, nós vamos ter os filhos e não vamos ter condição de educá-los. Porque não é só da comida, não é? Não é só ter um teto. Ter tudo isso e ter um pouco mais. Porque nós somos criaturas que precisamos pertencer. Se precisamos pertencer, precisamos de afeto, precisamos de amor. Por isso, quando ouvirem alguém dizendo assim, eu criei meus filhos, retifiquem. Nós não criamos filhos. Quem cria filhos são os animais irracionais. Nós educamos. Nós afetivizamos para que eles sejam cidadãos do mundo. Então, o método conceptivo, claro, pode ser utilizado. Agora, há que se pesquisar quais os métodos contraceptivos que podem ser abortivos. Alguns tipos de DIU são, outros não são. Então, tendo este cuidado, o método contraceptivo é uma forma racional de você entender o quanto a sua família comporta, não é? Porque é muito terrível você ter uma prole muito longa, muito grande, e ter aquele filho que, né, no meu caso, a caçula, que é chamada ponta, né? Minha mãe, eu me lembro que um dia ela fez assim, ela conversando com minha avó, fez assim, para um ditado, gente, me ajude, ponta de quê? Finistoque, uma coisa assim, como é? Raspa de baixo. E eu fiquei chocada quando eu vi ela dizer isso. Ela pensou que eu não ouvi. E aí, depois eu perguntei por que eu sou raspa de baixo. Porque nós só queríamos 2 filhos e acabei engravidando de você. E isso acaba, né, sem querer. Se você for uma pessoa com dificuldade de compreensão da vida, acaba lhe trazendo dificuldades no adiante, né? Poxa, eu não fui desejado. Eu sou a intrusa na família. Comigo isso nunca aconteceu porque dizia que eu brincava com ela e brinca até hoje.
que a gente faça um planejamento bem equilibrado da nossa família. Não só em termos socioeconômicos, mas principalmente em termos afetivos. Respondido? Espera aí, você tá, eu sei que vem uma bomba daí, eu tô sentindo. Quando a pessoa desencarna, Sim. é necessário ficar orando para essa pessoa desencarnar? Quando uma pessoa desencarna, é mesmo necessário continuar orando para esta pessoa? O que vocês acham? Eu também acho que sim. Porque pelo fato do este ente querido ter desencarnado, ele não deixa de ser uma pessoa que eu amo. O que eu tenho que ter cuidado das minhas orações é a forma como eu estou me reportando a este ente querido. Porque às vezes eu vou pedir ajuda, me ajude, mãe, pai, tio, tia, me ajude nesta dificuldade, mas ele ainda não está em condição de me ajudar. Ele está em condição ainda de precisar de ajuda. Então, orar sempre por todos, pelos desencarnados e principalmente pelos encarnados. Porque nós saímos, né, para o nosso ambiente social, nos expondo a todo o tempo. Então, a oração é sempre positiva para o encarnado e para o desencarnado. O que eu devo evitar com relação ao meu ente querido desencarnado é lembrar dos seus defeitos, falar dos equívocos que ele cometeu. Isso eu devo evitar, por amor. Porque aquilo de errado que o outro fez por ignorância. Hoje não faria mais. E quando está desencarnado, estas lembranças nos fazem sofrer. Nos fazem a gente que desencarnou. Preste atenção. Quem que não cometeu um erro ainda, não fez uma bobagemzinha na vida? Todo mundo já fez, não foi? Não levante a mão. Principalmente quando estava mais jovem, não foi? Quando alguém lembra este equívoco, dói? Dói, não dói? Dói e muitas vezes ele fica com vergonha. Porque não faria aquilo que fez. Mas fiz. Fiz por ignorância, porque não sabia. Porque não acreditava numa possibilidade diferente. Fiz, não faço mais. Portanto, com os nossos entes queridos desencarnados, a gente não deve lembrar dos erros. A gente não deve lembrar dos equívocos, a gente deve lembrar da pessoa que ela representou para a gente. E a oração é fundamental. E não só a oração, o Evangelho, a leitura do Evangelho é extremamente importante e positiva. Você, menina, agora vem. Eu estou sentindo a coisa aqui, ó. Eu queria saber em que momento o espírito se liga ao corpo físico e em que momento ele se desliga. E o que acontece, Você que era boa pergunta? e o que acontece quando se desencarna e 5, 10 minutos, que já é um relato, os médicos conseguem restaurar essa vida. Ele disse que era boa, não é? Você viu quantas perguntas tem aí? Eu contei pelo menos umas 6. 6 em 1. Vamos por partes. O espírito se liga ao corpo que está se formando desde a concepção. Desde o momento em que o espermatozoide penetra a membrana do óvulo e a primeira divisão em 4 partes inicialmente, já o espírito está ligado ao útero materno. E em muitos casos, já próximo aos futuros pais, por um período que antecede, muitas vezes até superior ao ano. Portanto, o espírito se liga ao corpo desde a concepção. Agora, ele não existe corpo ainda, não é? Porque até aquelas células se subdividirem, ainda não é um corpo. Mas ali já existe uma
Rafa, seu nome? Jorge. Jorge, existe alguns relatos. Como? É porque é pelo sobrenome, o pessoal conhece pelo sobrenome, trocado. Eu prefiro É Jorge. Jorge. E eu, Confesso que eu gosto mais dos Jorge. Existem alguns relatos interessantíssimos. E eu trabalhei numa reunião mediúnica durante 18 anos, coordenei essa reunião, onde eu via relatos de espíritos que iriam reencarnar, e ele dizia como ele ficava. Como ainda não existia um corpo, porque nem a mãe sabia que estava gestante, ele ficava agarradinho no útero. As pessoas que são da minha idade, não você que é mais nova, lembram de um bonequinho que tinha chamado Agarradinho, não lembra? Agarradinho no braço, né? Assim, tá? Não, Você lembra? O que, menina? Não é da minha idade, mas conhece o Agarradinho? É sinal. E você está dizendo também que não é da minha idade. Me convidam para conversar, para me chamar de velha. Mas a culpa disso, sabe o que é? É porque não deu tempo de cortar e pintar o cabelo. Aí os cabelos brancos estão me entregando. Pois bem, este espírito nos disse que ele estava no corpo da mãe, no útero da mãe, aqui, abaixo do umbigo, agarradinho. Aí eu me lembrava muito do André, no útero materno, porque ali, como ele aos poucos começava a perder as lembranças da outra vida, era o ponto seguro dele, era estar vinculado ao útero materno. Por isso, quando a gente diz que o útero materno é quem alimenta o filho, é verdade até na dimensão espiritual, porque inicialmente é o útero que eles se ligam e se alimentam das emoções da futura mãe. Por isso a mulher gestante fica mais chorona, fica mais irritadiça, fica mais sonolenta, porque ela está com uma interferência psíquica, que é do espírito que irá reencarnar por intermédio dela. Esta primeira fase está entendida, Jorge. Vamos para a desencarnação. A desencarnação, nós entendemos que, da mesma forma que o espírito, ao reencarnar, precisa se vincular ao corpo por através do perispírito, e este perispírito vai estar ligado ao corpo, molécula a molécula, átomo a átomo, órgão a órgão, aparelho a aparelho, sistema a sistema. Está tudo ligadinho, né? Ele está meio que aprisionado neste corpo físico, não é? E André Luiz até diz isso, né? Que o corpo físico para o espírito é como se fosse um escafandro, uma roupa pesada que o prende ao planeta. Pois bem, ao desencarnar ele vai ter que fazer o inverso, não é isso? Se ao reencarnar teve que ligar tudo, ao desencarnar esses fios, esses laços terão que ser desligados. E nós entendemos que o tempo mínimo para este desligamento é de 24 horas, podendo se estender até 72 horas, podendo se estender um pouco mais. Portanto, uma pessoa que desencarnou e o médium disse 10 minutos depois que ele já está se comunicando, é pouco provável. Até mesmo para os espíritos mais esclarecidos que nós, como Francisco Cândido Xavier, ele também precisou das 24 horas para se desligar, porque nós temos pelo menos 7 pontos que precisam ser desligados. No alto da cabeça, entre as sobrancelhas, aqui, 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 aqui e aqui. E ao desligar o corpo, ao se dar a morte, a coisa começa
aí pode acontecer, né? Mas não aconteceu em 10 minutos. Bem, a vida vai se desligando há algum tempo. Eu perdi um cunhado agora, há 6 meses. A enfermidade foi câncer de pulmão. Após descobrir 1 ano, eu tive no dia que antecedeu o seu desencarne. Quando nós vimos de Feira de Santana, eu disse para o irmão: este foi o último momento que nós vimos seu irmão comigo, porque ele já está desencarnado. E aí a gente consegue ver alguns sinais que são característicos da desencarnação. Então, 10 minutos de hoje, não, improvável. E aí, qual foi mesmo a outra pergunta dessa continuação? Existem relatos de, por exemplo, uma parada cardíaca levar 10, 15 minutos, 20 minutos e os médicos trazerem essa pessoa de volta, já perguntaram como falecido. Mas foi o coração que parou, não foi? O cérebro ainda não. Porque se o cérebro parar, a morte. O coração para e o cérebro não para, ele volta. Mas se o cérebro parar, ele não retorna mais. Por isso, quando há morte cerebral, tira-se os órgãos rapidamente. Tá? Então, se o coração parou e o médico reanimou, não houve morte. Porque o cérebro estava funcionando. Nós temos aí um corredor, né, de Fórmula 1 que está em coma há 30 dias, né? 31 dias, né? O cérebro dele está tentando se preservar, né? Está em coma induzido para ver como, para que ele não entre em sofrimento. Ninguém sabe como ele vai voltar, ou se irá voltar. Mas a tentativa é de manutenção desse cérebro sem sofrimento, para que ele não desencarne. Então, no caso do coração parar e o cérebro não, o indivíduo volta. Até com mais tempo que isso. Né? Já houve casos e relatos disso. Agora, no meio da sua pergunta, é importante dizer uma coisa a vocês. A criatura queria me ajudar, menina. Não é que alguém pergunta, sou obrigado. Ele dizia. Estou com medo de entrar. Aí E depois ficar aí. E a gente vai ficar a noite inteira chamando, porque ele não vai querer sair daqui. Uma coisa importante de vocês entenderem, tá? Nós estamos falando de desligamento de laços fluídicos por morte natural. Morte acidental, eu já aprendi essa pergunta, já vou tentar. Morte acidental não houve desligamento, houve rompimento. É diferente. Então pode demandar um tempo maior. Aí outra pergunta: morte acidental é toda morte por acidente? Não. Derrame cerebral, morte acidental. Infarto agudo do miocárdio, morte acidental. Aquela morte que a gente diz, morreu foi com um passarinho, né? E no interior tem isso. Agora você vai dizer também é do interior. No interior tem isso, né? Fulano morreu como um passarinho. Aí minha mãe ainda completava: eu queria morrer assim, mãe, vai dar na porra. Porque se a senhora desencarna assim, vai me dar trabalho. Isso se eu ainda estiver encarnada, claro, né? Acho que a velha ainda vai me levar para a sepultura. Está dizendo a ela outro dia isso. Pois bem, morte acidental é diferente, porque não está havendo desligamento, outro que rompimento. E aí o que acontece, meus amigos? Por quê? Porque fica ainda resto de fluido vital do perispírito do corpo. Então aí nesse caso pode acontecer no indivíduo, né, passar um tempo maior, demandar um tempo maior para que ele possa se desligar completamente
isso faz sofrer. Porque ele ouve, sente e não tem como reagir e falar. Ou como é um caso específico, o induzido também. O que acontece com o coma induzido? Nós não damos a ele um anestésico, forçosamente, ao invés do espírito ficar ligado ao corpo, aquela droga que foi injetada afasta o espírito, mas ele fica próximo. E também ouve. Porque há casos, estudos, existem alguns estudiosos, estudam estados de quase morte, e quando esses indivíduos retornam de um coma induzido, ele vem contando tudo o que disseram dele, tudo o que falaram, todas as colocações que fizeram, às vezes uma brincadeira desrespeitosa. Então há que se ter muito cuidado quando o nosso familiar está em coma. E conversar com ele, porque ele nos ouve, ele só não reage. Eu respondi, ou ainda ficou faltando alguma coisa? Mas você ainda está, eu sinto que ainda tem uma coisa aí. E aí, gente, o que mais? Diga, meu querido. Só vai ficar esse pessoal perguntando, vocês vão ficar assim, Vão ficar no 0 a 0, Vão esperar a próxima oportunidade, Diga, meu querido. No caso do nosso de desencarnamento, Sim. como que é feito o trabalho espiritual, as sensações desse espírito? Boa pergunta. Os desencarnes coletivos nós entendemos como um acordo de um grupo para estar em determinado lugar, em determinado momento, para que juntos possam resgatar alguma ação do pretérito. Isso em se tratando de verdadeiros resgates coletivos. Mas em se tratando de acidentes, por exemplo, de avião, há que se perguntar e eliminar se não houve falha mecânica, se não houve falha humana, e depois de tirada todas essas possibilidades, nós vamos entender que houve um resgate coletivo. Os espíritos das reuniões nos dizem que quando está para acontecer um resgate deste tipo, uma grande legião de trabalhadores assistencialistas são convocados. Eles acompanham desde o momento antes de ocorrer o acidente. Porque quando o indivíduo é tolhido de surpresa, ele precisa automaticamente ser magnetizado para adormecer, para não sofrer com a repercussão que ocorre desses resgates coletivos. Aí lembra-se aí, acidentes de avião, Hoje tem sido muito comum acidentes de ônibus. Aí você poderia me perguntar, você que é jovem, esse acidente que teve aqui no interior da Bahia, que desencarnaram 13, não foi? Desencarnaram 13 e ainda tem alguns hospitalizados em estado grave. Isso foi um resgate coletivo? Eu pergunto a vocês acham que no planejamento reencarnatório a gente vai dizer assim, olha, o indivíduo vem com o caminhão, amarra o trator no caminhão, que é para o ônibus vir e bater de frente? Isso não parece muito fantasioso? O que foi que aconteceu nesse acidente? Quem deveria ter amarrado a máquina no caminhão não fez. Então é um resgate coletivo, é um desencarne acidental. Percebe a diferença? No caso de resgates coletivos, equipes espirituais já antecedem, muitos acompanhando cada indivíduo antes mesmo de embarcarem naquela viagem sem volta. Porque no momento do acidente, seja por fogo, seja por afogamento, seja como for, eles precisam automaticamente serem magnetizados para adormecer, para não sofrer. E quando é acidental, o que é que vai acontecer? Não estava programado, Tem que uma equipe ser convocada rapidamente. Mas assim também acontece. Sendo que, a depender do estado de desespero que estejam estes espíritos, eles poderão dar atenção ou não. Preste
Eu perdi um cunhado assim. Ele foi salvar alguém que estava se afogando e se afogou os dois. Porque o outro era mais pesado que ele e acabou asfixiando ele. Então ele não sabia nadar, o que estava se afogando e ele que foi me ajudar desencarnando dessa forma. Isso não foi um resgate coletivo. Não foi um resgate. E na oportunidade disseram, poderia ser um acordo deles dois. Não foi. Foi um acidente. É o que nós chamamos de quê? De fatalidade. Mas sim, em todo desencarne sempre tem alguém a nos estender a mão. Sempre. Nós não estamos só, nem no momento de voltar e muito menos no momento de retornar. Isso é importante, né? Saber que alguém nos espera e muitas vezes mais que um. Todos aqueles familiares que antecederam, nos antecederam, estão lá para nos esperar. E isso é muito confortador. Eu já estou na hora, né? Eu senti que você está aqui do meu lado. Eu disse, não, é o mentor, mas está encarnado. Já sabe o que dizer, gente, a conversa dela tão maravilhosa. Que a gente fica até amanhã. Agora, a gente não vai dançar a primeira vez, vai querer ensinar. Quando Maria Imaculada chamar outra vez, eu vou ver se eu vou, E ainda com o nome desse, Maria Imaculada. então vamos deixar ela assim, descansar um pouquinho, agradecer essa maravilhosa conversa que ela teve. Eu acho que está todo mundo assim, uma noite maravilhosa que nós vivemos, uma resposta assim, super esclarecedora. E quando ela voltar outra vez, a gente fica 4, 5 anos a pensar. O que vocês acham? Eu falo demais, me gente. Não, imagina se ela falou demais. Não, ao contrário, vocês não queriam mais? A Nil agora vai dar assim a palavrinha dela final de hoje para voltar em breve, correndo e não esqueceu Maria Imaculada. Jamais. Agradeço, né? Essa oportunidade. E como eu gosto muito do Evangelho, eu vou concluir o meu trabalho com uma frase que Jesus disse e que eu gosto muito, que diz assim: em paz vos deixo, a minha paz vos dou. E não a dou como dá no mundo, mas dou-a em caráter integral e definitivo. Muito obrigada.